Paz do Senhor, meus irmãos, estaremos hoje, em alguns minutos, falando alguma coisa sobre a nossa lição de hoje, né? Infelizmente, estamos nesse período de confinamento, mas tentaremos passar aqui para os irmãos algo referente à lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. O nosso textuário diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. A verdade prática diz o seguinte: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Quer dizer, o nosso Senhor, o homem perfeito, é 100% homem e 100% Deus. Estaremos hoje tentando aqui, né, nosso objetivo geral da IBD de hoje é classificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Vamos lá, pega lá a tua lição, se puder, e nos acompanhe aqui. A nossa introdução, nessa lição teremos aqui a oportunidade de estudar uma das mais importantes doutrinas bíblicas a respeito da pessoa de Cristo, denominada Cristologia. Veremos também o ensino bíblico da sua dupla natureza. Pontuaremos algumas das heresias ditas durante a história da igreja a respeito da pessoa de Cristo. E por fim, ressaltaremos à luz da Escritura porque Jesus é o homem perfeito. Vamos lá, vamos tentar. A dupla natureza de Jesus, a afirmação correta da plena divindade de Jesus, bem como de sua plena humanidade, tem implicações fundamentais. Jesus é 100% Deus e 100% homem, como falamos já aqui na verdade prática. A doutrina da união hipostática é definida pela existência de Cristo em duas naturezas, divina e humana, que não se fundem, não se alteram e, por outro lado, não se separam e nem se dividem, compondo e estabelecendo uma só pessoa e uma só subsistência eternamente. Em suma, isso quer dizer que Jesus é plenamente divino e totalmente humano para todo o sempre, visto que mesmo agora na eternidade possui um corpo humano glorificado. Amém? Vejamos aí, a primeira e a natureza divina do Senhor, no Novo Testamento, deixa claro que Jesus é o Filho de Deus. Fica bem claro isso. Deixa eu puxar aqui as minhas anotações. Isto foi atestado pelo próprio Pai, né? E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado em quem me compraz, lá quando ele estava se batizando. Vemos ainda no Monte da Transfiguração, houve igual declaração, né? Jesus mesmo declarou ser o Filho amado, né? O Filho de Deus. Disse a Maria, o anjo Gabriel lá falou para Maria, né? O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui a natureza divina do Senhor, ela é manifesta na Bíblia, no Novo Testamento, pelo Pai, pelo próprio Filho e pelo anjo Gabriel foi anunciado. E tem mais, a Bíblia ainda mostra atributos divinos de Jesus. Ele é eterno, ele é onipotente, onipresente, onisciente e é imutável. Isso tem as referências bíblicas do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Ele devemos a glória, a honra e o louvor de eternidade em eternidade. Na natureza humana de Jesus, a expressão Filho do Homem é usada pelos escritores dos evangelhos sinóticos 69 vezes, aludindo à humanidade do Cristo. João introduz o evangelho dizendo que o verbo era Deus, mas também que o verbo se fez carne. O mesmo apóstolo diz na ceia, recostara sobre o seu peito, e que ouviu, viu, contemplou e tocou o verbo da vida.
João era, dentre os apóstolos, aquele que estava mais próximo, que tinha mais intimidade com o Senhor, e recostou a sua cabeça no próprio peito daquele que se esvaziou e veio se fazer carne para estar entre nós, viver por nós e morrer por nós. A Escritura, ainda no Novo Testamento, deixa claro que Jesus tinha todos os atributos físicos dos homens, a saber, ele nasceu de uma mulher, cresceu fisicamente, dormiu, comeu, sentiu fome, ele comeu porque sentiu fome, teve sede, teve cansaço, chorou, sorriu e foi tentado. Qual é o ser humano que não sente, que não tem estes atributos, que não tem estas necessidades? O próprio Cristo, como homem, sentiu também. Ao se fazer homem, Jesus tornou-se tríplice, constituído de corpo, alma e espírito, assim como nós somos corpo, alma e espírito. Em suma, Cristo, desde a sua encarnação, é um ser humano completo. Em Cristo, Deus se fez homem e, novamente, assim não fosse, não poderia redimir a humanidade. Vamos falar aqui duas falsas concepções a respeito da dupla natureza de Jesus. O gnotismo ou gnosticismo, isso um grupo herético lá do 1º e 2º século, que já na época do apóstolo João afirmavam que não houve uma encarnação real de Cristo, pois pensavam que o corpo de Jesus fosse apenas uma semelhante ou uma semelhança. Para eles, Jesus era no máximo uma teofania, ou quer dizer, uma aparição de Deus em forma humana. Alegavam que o Verbo nunca se tornou carne realmente. Em oposição, João fez uma declaração simples, direta e poderosa: o Verbo se fez carne. Nós sabemos disso, né? O arianismo, os arianos, ou seja, os que seguiam os ensinos de Ario, negavam a divindade de Jesus, afirmando, entre outras coisas, que ele teria sido o primeiro a ser criado. Então, para os seguidores de Ario, Jesus foi o primeiro ser a ser criado. Não foi Adão, e sim Jesus. Mas nós sabemos que ele é eterno, né? Nós já falamos sobre isso na divindade de Cristo, no primeiro tópico ali. O terceiro ponto aqui: Jesus, o homem perfeito. Jesus é incomparavelmente o homem mais célebre que já existiu na face da terra. Nunca existiu e nem existirá alguém que possuiu um modelo tão completo de todas as virtudes, um tipo tão excelente de caráter quanto Jesus. Vejamos alguns traços de seu perfeito caráter. Ele é impecável, ele é santo, ele é submisso, ou foi, como Jesus foi impecável, era santo aqui na terra, foi submisso. Uma outra virtude destacável do caráter de Jesus é a sua submissão. O Senhor Jesus, apesar de sua natureza divina como homem, se matriculou na escola da obediência para nos deixar o exemplo. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Está lá em Hebreus 5 e 8. Em vários momentos da sua vida, tal atitude pode ser evidenciada em sua encarnação, em sua vida familiar, obedecendo seus pais, José e Maria, ao ser batizado nas águas lá por João Batista, ao fazer e ensinar a vontade de Deus, o Pai, em não revidar as afrontas, ao entregar a sua vida pela humanidade. Vemos aqui a submissão do nosso querido e amado Jesus. Era humilde, Jesus era humilde de coração, era carismático. Uma pessoa carismática é alguém que desperta carisma e admiração dos demais, tanto que muitos o seguiam. Era manso, uma virtude também do nosso Senhor, misericordioso, coração puro. Tudo isso estava no caráter do nosso Senhor. O quarto ponto: os 3 ofícios de Cristo. Cristo, o título oficial dado a Jesus no Novo Testamento, descreve o Senhor como o ungido Salvador,
A palavra vem do grego Christos, que é a tradução do hebraico Messias. Os 3 ofícios do Senhor. Primeiro, Messias, o profeta que havia de vir, também está lá em Hebreus e afirma que Melquisedeque é um tipo de Cristo, nosso eterno e sumo sacerdote. Muitos outros exemplos poderiam ser citados. Alusões a palavras do Antigo Testamento pelos escritores do Novo Testamento. Outra forma de revelação de Cristo no Antigo Testamento consiste em passos no Novo. Vamos lá. Que mesmo sem citação direta refere-se a pessoa, eventos ou objetos do Antigo, prefigurando profeticamente a Cristo. Por exemplo, no primeiro de todos os textos proféticos da Bíblia, Deus promete que enviará o descendente da mulher para ferir a cabeça da serpente. Conhecemos bem isso, né? Certamente Paulo tinha em mente esse trecho quando declarou que Cristo nasceu de mulher para redimir o que estavam debaixo da lei. João igualmente declara que Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. A referência de João Batista a Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo também faz referência a Jesus como nossa Páscoa, revela que o sacrifício do Cordeiro Pascual profetizava a morte de Cristo em nosso favor. O próprio Jesus declarou que o ato de Moisés ao levantar a serpente no deserto era uma profecia a respeito dele, quando pendurado na cruz. E quando João diz que Jesus, o Verbo de Deus, participou da criação de todas as coisas, não podemos deixar de pensar em Salmos 33:6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Estas são apenas algumas das alusões no Novo Testamento à pessoa, a passos do Antigo Testamento referente a Jesus. Impressionante isso, né, irmãos? Essa caminhada, esse paralelo entre o Velho ou o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Que velho apenas nós envelhecemos, mas na Bíblia é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando Jesus fez referência ao cumprimento da profecia de Isaías acerca do poder do Espírito Santo sobre ele, usou também a mesma passagem para sintetizar o conteúdo do seu ministério, a saber, pregação, cura e libertação. Isaías 61, versículos 1 e 2. O Espírito Santo ungiu a Jesus e o capacitou para a sua missão. Jesus era Deus, mas ele também era homem, e como ser humano, ele dependia da ajuda e do poder do Espírito Santo para cumprir as suas responsabilidades diante de Deus. Fantástico isso aqui. 1.2, somente como homem ungido pelo Espírito, Jesus poderia viver, servir e proclamar o Evangelho. Nisto, ele é um exemplo perfeito para o cristão. Cada crente deve receber a plenitude do Espírito Santo. Maravilha! Ponto 2, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, a intercessão de Cristo, Jesus, um homem de oração, Jesus, nosso advogado, Jesus, Rei dos Reis. E como Cristo, o termo Cristo, né, quer dizer ungido, é a forma grega do hebraico Messias. Nós já falamos lá no início isso aqui. Desde o início do seu evangelho, Mateus afirma que Jesus é ungido de Deus, como Espírito Santo. Foi ungido como profeta para trazer conhecimento e verdade, como sacerdote para oferecer o supremo sacrifício e expiar nossas culpas, e como rei para governar, guiar e estabelecer o reino da justiça. O filho de Davi, Mateus comprova que Jesus foi um descendente legal de Davi, levantando a genealogia de José, a qual era da casa de Davi. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo, contudo ele foi formalmente registrado como filho de José e, portanto, tornou-se legalmente um descendente de Davi. A genealogia por Lucas mostra a linhagem de Jesus através dos ascendentes de Maria, sua mãe,
que também era da linhagem davídica. Lucas enfatiza que ele procede da carne, filho de Maria e, portanto, um como nós. Assim, os escritores dos evangelhos declaram o direito legal e também físico de Jesus como enviado. Benção, 100% homem, nós mostramos aqui, né, que Jesus foi 100% Deus e também 100% homem. Concluindo aqui, o caráter imaculado de Jesus Cristo tem sido demonstrado por toda a Bíblia, mostrando sua aprovação por parte do Pai. Está lá em Mateus 3,17 e confirmado pelos anjos, Mateus 1,23, e até dos demônios, os próprios, declararam isso e confirmaram o caráter imaculado de Cristo, que está em Marcos 5:7. Mesmo depois de mais de 2000 anos, o nome de Jesus e sua vida impõem respeito e tem sido fontes inspiradoras de milhões de vidas em toda a terra, em todos, para sempre. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.